tenha caneta, caderno em mãos, vamos lá, são 20 dicas do campo de batalha, tá bom? Para você se tornar mais analítico e para você poder gerar inteligência analítica. Quem está aqui para falar de inteligência analítica já é vencedor, já é comprometido para crescer, para alcançar um cargo de gestão ou então se consolidar num tal cargo de gestão, ou alguém que almeje talvez ir trabalhar numa empresa que admira. Então, quem tá aqui para valer, tá aqui para crescer, tá aqui para desenvolver as habilidades certas que vão impulsionar a sua carreira. Então, parabéns pela participação. Então, vamos lá, gente. 20 dicas para você se tornar mais analítico, que eu aprendi no campo de batalha. Primeira coisa, não duvide de que você pode sim se tornar um profissional analítico. Você não nasce analítico. É algo que você aprende, é algo que você desenvolve, tá certo? Então, primeira dica, qualquer um pode muito bem se tornar um profissional altamente analítico, um expert em inteligência analítica. E eu sou prova viva disso, gente. Anos atrás, eu achava que isso não era para mim, que eu não era natural dessa questão analítica, mas não tem nada disso. A gente não tem isso inato. É algo que a gente desenvolve. Não deixe sabotadores impedir que você desenvolva essas competências analíticas, porque pode sim ser muito bem para você, tá certo? Isso é a primeira coisa. Reconheça isso. Claro, não tem almoço grátis. Eu sempre falo isso, mas realmente não tem. Então requer o quê? Uma força-tarefa para que você desenvolva essas habilidades. Requer que você tenha também a vontade de sair da inércia, de levantar da cadeira, de começar a aplicar todo esse conhecimento. Não tem almoço grátis. Não tem. Requer realmente um investimento no desenvolvimento desse conhecimento. Mas se tornar analítico pode muito bem ser para você, tá certo? Primeira coisa. Segunda dica, seja observador, seja curioso sempre. Porque assim, qualquer assunto pode muito bem chegar a alimentar em algum momento um passo ou alguns passos de um projeto analítico. E nesse sentido, ter cultura geral, se interessar por diversos assuntos que a priori aparentam ser muito distantes da realidade analítica. Talvez que não aparentam ser algo relacionado a essa questão analítica, mas vão por mim, em algum momento, elementos de cultura geral, de informações que você captou aqui e ali, podem muito bem vir a ser úteis no projeto de análise de dados. Pois é. Então, ser observador, ser curioso, aprofundar em certos assuntos, tá? Desenvolver essa cultura geral que eu falo, é muito importante para o perfil analítico. É muito importante. A gente não fica aqui numa caixinha, limitado, não. A gente abre o leque, a gente realmente se torna um profissional com cultura geral. Isso é fundamental, tá certo? Então, a gente precisa se interessar por diversos temas. Isso eu acho fantástico. Né? A gente não se limita somente àquilo, não? Qualquer assunto, novamente, pode vir a alimentar um projeto analítico de alguma forma. Terceira dica, eu sei que vocês gostam de um checklist nesse horário, é mais fácil digerir, é isso que eu faço, tá? Escute mais e fale menos. Mas não para de falar. Pois é, não paro de falar porque, francamente, eu tô aqui fazendo lives, tá certo? Mas assim, saber escutar, saber ouvir, quando a gente trabalha com inteligência analítica, é um traço essencial. E muitas vezes a gente não faz isso, a gente não pratica a escuta ativa, né? A gente ouve por alto. Pois é, só que ouvir de uma forma aprofundada vai fazer com que a gente capte elementos que também podem fazer toda a diferença numa análise de dados. Então, ser um bom ouvinte é absolutamente essencial para um profissional analítico. Fale de forma moderada. Escolhe suas palavras, mas seja um bom ouvinte. Seja um bom ouvinte para captar elementos, detalhes que novamente podem fazer uma grande diferença na construção e no desenvolvimento de um projeto analítico. Quarta dica, pergunte sempre por quê. Por quê é uma das perguntas mais importantes na análise de dados e inteligência analítica. Pois é, não faça nenhum trabalho sem saber muito bem o porquê. Ou seja, mude sua forma de atuar, porque hoje eu sei que a maioria de vocês atua de forma reativa. Você vai lá, recebe pedidos o dia inteiro. Eu preciso dessa informação assim, assado, eu preciso de dados assim, eu preciso de um relatório assado. E vai lá todo vapor, analisa dados de alguma forma, gera relatórios dessa espessura, não é mesmo? Entrega e muitas vezes nunca mais ouve falar o que é feito com aquilo.
É ou não é? É cruel. Então não, mude sua forma de atuar. Quando você recebe uma demanda, você precisa perguntar o porquê. Porque o ser humano não sabe o que quer. Ele vai te falar o que ele quer, mas muitas vezes o que ele quer não é o que ele precisa. Por isso que essa pergunta, o porquê, vai te ajudar a calibrar e a dosar melhor seus trabalhos, porque você não perca seu tempo tanto assim durante o dia. Porque quando você aprofunda o porquê, você vai se dar conta de que aquilo lá que te foi pedido não era aquilo lá que o cara precisava, certo? Então, por quê? É uma das perguntas mais importantes em análise de dados. A gente não faz nada sem primeiro saber muito bem o porquê. A gente não entra todo vapor na produção de relatórios sem primeiro saber o porquê. Um lembrete. Por que a gente precisa, afinal das contas, gerar essa inteligência analítica? Primeiro, para embasar decisões que são voltadas para garantir o alcance de metas complexas, metas que realmente vão requerer insights analíticos para garantir que elas sejam alcançadas. Isso é o primeiro motivo por trás de uma análise de dados. Garantir o alcance de metas complexas, que vão requerer um embasamento analítico para garantir que elas sejam alcançadas. O segundo porquê é embasar decisões também, dessa vez voltadas ou para o aproveitamento de oportunidades ou para mitigação de riscos, sendo que essas oportunidades e riscos vão surgir aonde? Lá fora, no ambiente externo à empresa, sobre o qual a empresa muitas vezes não tem controle ou então pouco. E isso vai requerer também um trabalho altamente analítico, uma análise de dados para poder preparar a empresa, tornar a empresa apta ou a tirar proveito de algo de bom que está se apontando lá fora, ou então a fazer frente a algo de ruim que está se apontando lá fora. Isso é o segundo motivo por trás de uma análise de dados. E o terceiro motivo é embasar decisões que são voltadas para direcionar o rumo da empresa para próximos momentos, para definir quais deveriam ser próximas diretrizes e metas. Vamos lá para a nossa próxima dica, então? Para você se tornar mais analítico, você precisa também melhorar 1% e aprender alguma coisinha todos os dias. Melhorar 1% a cada dia. E como que se melhora 1% a cada dia? Olhando lá para essa questão analítica, para a entrega de valor para a empresa, para o seu crescimento profissional. Você faz isso, desenvolvimento, conhecimento. Conhecimento é a chave para você melhorar 1% a cada dia. E um conhecimento aplicável, não um conhecimento teórico ali que você aprende num MBA ou numa pós. Não é esse conhecimento. Esse conhecimento ele é high level, novamente. Ele é muito teórico, ele se torna obsoleto logo mais. Conhecimento aplicável, conhecimento do campo de batalha. Isso que vai te fazer crescer, melhorar 1% a cada dia. E essa melhoria de 1% a cada dia, eu vejo que ela é aplicável a qualquer coisa que a gente faça na vida. Todo dia é uma oportunidade de a gente melhorar. Um pouquinho, tá certo? E quando a gente desenvolve esse conhecimento analítico, é isso que a gente tem que visar, fazer. Ou seja, não é assim, tentar aprender tudo ao mesmo tempo. Não. É aprender aos poucos, mas se fixar um prazo. Eu vou te dizer, 3 meses é um prazo perfeito, suficiente para você desenvolver esse conhecimento analítico. Uma força-tarefa. Bom, a nossa próxima dica, fundamental também, para você se tornar mais analítico, você precisa ser detalhista. Eu vejo muitos dos meus alunos no começo que justamente não prestam atenção nos detalhes. Trocam uma palavra aqui, uma palavra ali. Pois é, mas isso coloca a análise de dados para água abaixo. Então, ter atenção a detalhes é uma coisa que a gente desenvolve, a gente não nasce dessa forma. Mas a gente tem que praticar. A gente tem que praticar. Ser detalhista. Essencial. Saber ler entre as linhas. Fundamental para nossa análise. Para extrair inteligência. Porque muitas vezes a inteligência está nos detalhes. Então a gente precisa desenvolver essa habilidade. É algo que a gente precisa praticar. Próxima dica. Escolher bem suas palavras. Se expressar com precisão. Podem ter um sotaque que não quer desaparecer de jeito nenhum. Então, já tentei de tudo, gente. Nada funcionou. Tô aqui no Brasil há quase 20 anos. Olha só o sotaque. Mas mesmo assim, você precisa escolher corretamente suas palavras, seu vocabulário, tá certo? Se expressar com precisão. E na análise de dados, inteligência analítica é tudo. Não falar assim com abreviaturas, não falar por alto, não falar de um jeito resumido. Isso não funciona. Para ter um perfil analítico, você precisa
praticar também essa coisa da expressão. E isso eu vejo, ao meu ver, não sei o que vocês acham, mas que é algo que está se perdendo hoje em dia. Tudo abreviado, tudo é linguagem Facebook ali, né? Só que na análise de dados e inteligência analítica isso não vale. E profissionais que têm esse dom da argumentação, eles se destacam na empresa. Eles são notados. Eles mostram através dessa boa expressão que eles têm os ingredientes de um potencial executivo. Quem se expressa bem é notado. Entra no radar da liderança. Cresce. Por quê? Porque é visto como um profissional que não é superficial, generalista, certo? Então, fundamental. E é algo, novamente, que você pratica, né? Essa questão da escolha das palavras, etc. Isso, eu posso lhes falar que é uma coisa que eu gosto bastante, né? Eu acho que essa questão de idiomas, da fala, da argumentação, é uma coisa que eu particularmente gosto muito. É um traço, é uma característica, né, do trabalho de análise de dados, de um analista de dados, que me agrada bastante. Eu falo alguns idiomas e eu sempre gostei de aprofundar, né, nessa questão linguística e é uma coisa que me é bastante agradável. E aí, gente, próxima dica, sempre faça ginástica mental de aprofundar causa e consequência. Faça essa ginástica mental. Pois é uma ginástica. É um treino que a gente precisa fazer aqui na nossa mente. Causa, consequência. Não misturar tudo, não fazer uma bagunça generalizada de elementos analíticos. Isso não funciona, não funciona. Então, saber ordenar elementos analíticos, saber dar o nome certo para a coisa certa. O que é uma problemática de inteligência analítica? O que seria um fator-chave de sucesso? O que são perguntas-chave de inteligência? O que são respostas-chave de inteligência? Opções e recomendações, evidências, dados estruturados, desestruturados. A gente precisa desenvolver essa fluência para dar o nome certo para a coisa certa. Entender a lógica analítica, causa e consequência. A lógica analítica, fundamental isso daí. E novamente é uma ginástica mental que a gente precisa fazer. Próxima dica, nossa nona dica, é justamente isso. O cérebro analítico é um cérebro organizador. Então, quem quer desenvolver habilidades analíticas precisa também dessa aptidão da organização. Quando a gente trabalha com análise de dados, é fundamental que a gente saiba estruturar nosso pensamento. A gente não se joga cegamente numa análise ou numa coleta de dados. Não. Primeiro a gente dá estrutura ao projeto e ao nosso pensamento. E essa estruturação de um projeto analítico se dá através do uso de uma metodologia. E essa metodologia é o modelo dinâmico, no meu caso. É o modelo que eu lhes comentei. Foi um divisor de águas na minha carreira. Me promoveu para gerente de análise de mercado numa multinacional aos 25 anos de idade, num país que não era o meu. Eu, jovem mulher estrangeira aqui no Brasil. Então, é uma metodologia que realmente, para mim, foi uma oportunidade. Eu desenvolvi isso, eu consegui mostrar o antes e o depois para a empresa, graças ao uso dessa metodologia analítica. Nossa 10ª dica: não se precipite para solução ou para ação. Respire fundo, analisa dados. Não vai direto para a solução. Isso é uma coisa que a gente costuma fazer. A gente tem esse impulso para a solução. Muitas vezes eu vejo, por exemplo, profissionais de áreas comerciais ou coisas dessa natureza, né? Pessoas que trabalham com vendas são muito para ação, então pulam para ação. Esses profissionais precisam desenvolver aptidões analíticas, mas precisam segurar um pouco, respirar, analisar dados, passar pelo processo de inteligência analítica antes de ir para a solução. Porque se você for se precipitar para a solução, você vai perder e você vai fazer a empresa perder oportunidades, outras opções de ações que somente passando pelo processo de inteligência analítica você vai conseguir identificar para a empresa, tá? Então não se precipite para a ação. Pensa, passa pelo processo de inteligência. O processo de inteligência analítica, ele não precisa ser demorado. Inclusive, eu só gero inteligência analítica de forma ágil. Eu aplico metodologias ágeis, eu aplico o Lean Thinking, o pensamento enxuto, toda a filosofia Lean
Lean, a geração de inteligência analítica. Eu sou Agile Coach, eu sou agilista, então eu só trabalho de forma ágil, em termos de análise de dados, de inteligência analítica. Então, um projeto de inteligência não precisa ser uma coisa muito demorada, depende um pouco da natureza do projeto, mas para vocês terem uma ordem de grandeza, um projeto pode ir, de 1 a 12 semanas, dependendo da escala do projeto. Então, não se precipite para a solução, respire fundo, segure, gere inteligência analítica, que você vai ver que com essa inteligência você vai conseguir entregar muito mais valor para a tomada de decisão executiva na sua empresa. E com isso você vai demonstrar seu valor. Você vai mostrar que você é um talento a ser retido, porque você vai conseguir multiplicar valor dentro da empresa. Olha só, o poder da inteligência analítica, da análise de dados, de você se tornar um analista de dados. E eu não estou falando aqui do cargo de analista, esse da função. Próxima dica, leia bastante, escreva mais ainda. Leia, fundamental a leitura e a escrita também, você pode digitar, mas colocar as ideias no papel, na tela, fundamental quando a gente quer se tornar mais analítico. Não armazenar tudo somente aqui, coloca. Isso ajuda a desenvolver também insights analíticos. Leia bastante. Próxima dica, crie-se roteiros analíticos, mentais e visuais. Então, quando você entra num projeto analítico, como que você vai ter visibilidade sobre o andamento de um tal projeto? Nada melhor do que fazer a gestão ágil e visual desse projeto. Então, você vai colocar isso na parede. Eu tô com a parede coberta de post-its, por exemplo. Simples, não? Mas dessa forma eu consigo visualizar. E eu faço todos os envolvidos visualizarem o andamento do projeto analítico. Então, nada melhor do que a gestão visual de um projeto analítico. Para deixar todo mundo a par do desenvolvimento. Quem é todo mundo? O grupo que vai te ajudar a produzir inteligência e também quem vai usar essa inteligência, ou seja, os tomadores de decisão. Faça roteiros mentais e visuais. Ensine algo para alguém com certa regularidade. Então, quando você se torna um expert em inteligência analítica, você traz uma bagagem muito rica para você compartilhar conhecimento, ensinar outros a adotarem essa abordagem analítica. E isso é um traço de um executivo. O que é um executivo? É alguém que tem um cargo de gerente para cima. Gerente, diretor, superintendente, blá, blá, blá. Isso é um cargo de gestão. É um cargo de um executivo. E se você almeja alcançar um tal cargo ou se consolidar um tal cargo para continuar crescendo, você precisa justamente gerar valor através de pessoas. Você vai sair do operacional, do mão na massa, aos poucos. E você vai entregar valor, gerar valor através de pessoas. Como você vai fazer isso? Capacitando pessoas, desenvolvendo o conhecimento analítico de pessoas. E você vai ter desenvolvido suas habilidades analíticas e estratégicas. Então, você vai conseguir ensinar pessoas a adotarem uma abordagem de inteligência analítica. Jogue jogos. Jogos é uma coisa bem bacana para você também desenvolver habilidades analíticas, porque isso te faz pensar. De que jogos você gosta? Xadrez? Que? Damas? Que mais tem? Um monte. Jogos. Isso é muito bacana para você também desenvolver essa aptidão analítica, esse pensamento analítico, estratégico. Próxima dica. Entre em debates. Desenvolve a arte de argumentar. Pois é, o profissional analítico ele não fica lá somente na frente teclando o dia inteiro, na frente do computador, não? Ele tem que ter aptidões de comunicação. E para poder comunicar, ele precisa saber argumentar, trazer todo o storytelling analítico à tona, para que o usuário entenda a lógica analítica adotada, entenda a relevância das soluções a problemas de negócios que você vai trazer. Então, é uma coisa que você precisa também desenvolver, essa questão de argumentar, saber trazer novamente esse storytelling, contar a história analítica que te leva à entrega de uma solução para a empresa. Você vai também fazer listas, brainstormings de ideias, tá? Isso é mais uma dica para você se tornar mais analítico. Isso é fundamental porque realmente a gente não pode se limitar, a gente precisa abrir o leque, a gente precisa abrir o pensamento. E quando você faz brainstorming, quando você faz listas de ideias, também é uma coisa bacana para você aprimorar suas habilidades analíticas. Pratica empatia, parece batido, mas não é. Pratica empatia para absorver outros ângulos de pensamento, outras perspectivas. Essencial também, né? Quando você se coloca no lugar
lugar do outro, quando você consegue enxergar uma situação, um problema de negócio sob uma outra perspectiva. A gente fala muito, por exemplo, de upside down thinking, né? O pensamento de cabeça para baixo. Ou seja, o que quer dizer isso? Vamos adotar outras perspectivas e isso vai favorecer, às vezes, a resolução de problemas complexos que a empresa tem. Isso vai favorecer a geração de opções e recomendações a serem usadas no processo decisório estratégico. Quando você adota outras perspectivas, não se limita a uma única perspectiva. Isso enriquece muito sua análise de dados, a extração de inteligência. E para isso você precisa saber se colocar no lugar do outro, entender de onde ele vem com essa ideia. Qual que é o background que faz com que ele traz uma tal ideia? Por que essa ideia, talvez, poderia ser pertinente para a resolução de um problema de negócio? Próxima dica. Vamos lá, mais um pouquinho. Coragem hoje. Coragem. Então, adote sempre outras perspectivas. Tá certo? Sempre adotar outras perspectivas. Vai fundo. Gere argumentos, gere contrapontos, gere mais argumentos e mais contrapontos de um mesmo assunto. Veja qual ponto, qual argumento se confirma através dessa análise de dados que você vai fazer. Mas é importante trazer esses argumentos, novamente, contrapontos. E aí vamos lá nos dados, ver, né, o que esses dados corroboram. E a nossa última dica é impulsionar sua criatividade e sua lógica através de sua aprendizagem. Aprendizagem de quê? Analítica, estratégica, executiva, incorporando também certas questões tecnológicas. Aprenda algo tecnológico. O que quer dizer isso? Algumas ferramentas que vão te ajudar também a ter autonomia nessa análise de dados. Então, tem várias ferramentas que você pode aprender. Claro, eu vou te dizer o seguinte, não é a essência, a prioridade quando você quer se tornar um expert em inteligência analítica, tá? Você precisa entender outros aspectos, outros elementos, metodologias técnicas analíticas, mas de forma complementar é importante que você faça a aprendizagem de ferramentas. Por exemplo, de visualização de dados, Tableau, Power BI. E de forma mais sofisticada, ferramentas de ciência de dados. Então aqui a gente tem diversas, Python, SQL, etc, etc. Trabalho há muitos anos com planilha Excel e análise de dados. Esse canal está me ajudando muito em minha carreira. Muito obrigada, é um prazer tê-lo aqui. Com certeza, toda essa questão do Excel é fundamental também a gente dominar. Isso nos ajuda nessa questão da extração de inteligência analítica. Então, a inteligência analítica, eu vou te dizer, ela é guarda-chuva de tudo isso. Ela requer que você desenvolva essas habilidades analíticas, estratégicas e executivas. E é para isso que eu tô aqui, para acelerar o desenvolvimento do seu conhecimento analítico. Merci et à demain!